Será que a inteligência artificial é uma bolha que está prestes a estourar? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 trilhão que todo mundo está se fazendo. Mas a resposta talvez não esteja na tecnologia em si, e sim na estrutura financeira que hoje parece um pouco frágil e que sustenta tudo isso. Vamos entender por quê? Para começar, vamos alinhar os ponteiros. O que é uma bolha? Não é só quando os preços sobem, sabe? É quando a empolgação, a euforia, descola totalmente os preços do valor real de um negócio. E aí o sistema todo passa a depender de mais e mais dinheiro novo entrando só para manter a história de pé. Quando essa confiança se quebra, o colapso é bem rápido. E aqui está o ponto crucial da nossa conversa. A IA tem valor real? Sem dúvida. Mas o risco que a gente vai analisar hoje não está na utilidade da tecnologia. O perigo mora na estrutura do sistema financeiro que está bancando tudo isso. É como se fosse um encanamento invisível da casa, sabe? Se ele falhar, pode transformar uma simples correção de mercado em algo bem maior. Para essa análise, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos dar uma olhada geral em 3 fatores que podem piorar, amplificar uma crise. Depois, vamos olhar para casos do passado que nos ensinam muito sobre as fraquezas de hoje. Em seguida, a gente mergulha nas práticas atuais do sistema financeiro e, por fim, explora o que pode acontecer no futuro, uma possível reação em cadeia. Então vamos começar pela base do nosso argumento. Existem 3 forças meio que ocultas que podem fazer com que uma possível crise na área de IA seja muito mais séria do que uma simples liquidação de ações de tecnologia. E aqui estão elas, as 3 vulnerabilidades centrais. Primeiro, a riqueza das famílias está mais concentrada no mercado de ações do que nunca. Segundo, os governos têm bem menos grana e espaço para fazer resgates como fizeram no passado. E terceiro, uma parte gigantesca do crédito saiu dos bancos tradicionais para uma área com menos regras, que a gente chama de shadow banking. E essa analogia aqui é muito boa. Pensa na riqueza de todas as famílias como um grande reservatório de água. É essa água que alimenta a economia toda, através do consumo, dos gastos. Uma queda muito forte na bolsa, onde está guardada boa parte dessa riqueza, não só diminui o nível do reservatório, ela pode criar rachaduras na barragem, sabe? E aí o fluxo de dinheiro para todos os setores da economia fica comprometido. E isso não é só teoria, viu? Esse dado aqui mostra o tamanho do risco. Um recorde de 30% do patrimônio das famílias americanas está ligado diretamente ao mercado de ações. Isso faz com que o consumo, o motor da economia, fique extremamente sensível a qualquer queda no mercado, muito mais do que em crises anteriores. Isso leva a gente a um primeiro ponto para refletir. Mesmo quem não investe direto em ações de IA pode estar bem exposto. Se os fundos de aposentadoria, os fundos de índice estão super concentrados em pouquíssimas gigantes de tecnologia, qual é o risco indireto para a poupança de milhões e milhões de pessoas? Fica aí a pergunta. Ok, vamos avançar um pouco para ver como o passado nos ensina. Olhar para crises antigas não é só para relembrar a história. É para a gente conseguir identificar as falhas na estrutura que talvez ainda existam hoje. Eventos como a crise de 2008 e até uns colapsos mais recentes mostram exatamente onde a gente precisa procurar por essas vulnerabilidades. O caso dos fundos de mercado monetário em 2008 é um exemplo perfeito de uma corrida bancária que aconteceu fora dos bancos. Quando um único fundo grande perdeu dinheiro com a quebra do Lehman Brothers, o pânico se espalhou. Os investidores correram para sacar o dinheiro de todos os fundos, até dos que estavam saudáveis. Isso forçou uma intervenção gigantesca do governo para evitar um colapso total do sistema de crédito. Já o caso da Archegos, em 2021, mostra um perigo diferente: a falta de transparência. Vários bancos enormes emprestaram dinheiro para Archegos, mas nenhum deles conseguia ver o tamanho total do risco. Cada banco via só a sua parte, que parecia pequena e controlável. A realidade era uma aposta gigante e super alavancada, escondida de todo mundo, que causou perdas de mais de 10 bilhões de dólares quando tudo desmoronou. E tudo isso nos traz direto para o cenário de hoje. Afinal, como é que está esse encanamento financeiro atualmente? Será que as vulnerabilidades que a gente viu no passado foram corrigidas ou elas só mudaram de lugar? O nosso segundo amplificador é a capacidade de resposta dos governos, que está bem menor. Olha só, antes da crise de 2008, a dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB era de mais ou menos 60%. Hoje, é o dobro. E o déficit também é muito maior. Isso quer dizer que o espaço que os governos têm para lançar grandes pacotes de resgate, como fizeram em 2008 e 2020, é bem menor agora. E aí entra o nosso terceiro amplificador, o shadow banking, ou sistema bancário sombra. E essa é a nossa segunda grande analogia. Pensa assim: se os bancos normais são os canos que a gente vê debaixo da pia, todos regulados,
O shadow banking é toda a rede de crédito que cresceu por dentro das paredes. São fundos de crédito privado, gestores de ativos, entidades que operam com bem menos supervisão. O risco não sumiu, ele só foi para um lugar mais difícil de enxergar. E a escala disso é impressionante. O mercado de crédito privado, que é uma peça central desse universo, explodiu para cerca de 3 trilhões de dólares. É um crescimento de 10 vezes desde a última grande crise. E esse dinheiro todo está financiando de tudo, desde startups de IA até infraestrutura crítica, como data center. E este gráfico mostra um outro ponto de pressão: a concentração. Apenas 7 empresas, as famosas 7 magníficas, representam 1/3 de todo o índice S&P 500. O que isso significa? Que o destino do mercado de ações em geral e das economias de muitas famílias está amarrado ao desempenho de um número minúsculo de empresas. Se elas caem, elas arrastam todo o resto junto. E essa citação do Banco de Compensações Internacionais, que é tipo o banco central dos bancos centrais, é muito reveladora. Ela aponta para uma grande desconexão. De um lado, o mercado de ações está precificando um futuro super otimista para IA. Do outro, o mercado de dívida, que costuma ser mais pé no chão, não parece estar cobrando um prêmio de risco compatível. Alguém está errado nessa história. E essa diferença de percepção é um baita sinal de alerta. Então, ficam no ar algumas perguntas importantes. Se esse capital com menos regras está se tornando vital para a nova economia, quem é que está de olho nos riscos? Será que a regulamentação que veio depois de 2008, que queria deixar os bancos mais seguros, não acabou, sem querer, incentivando o crescimento de um sistema paralelo e bem mais opaco? Enfim, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que esses 3 amplificadores, a exposição das famílias, as limitações dos governos e o shadow banking, poderiam interagir numa crise? Como uma simples correção no mercado de ações poderia se transformar numa reação em cadeia sistêmica? Uma crise raramente acontece de uma hora para outra. Ela se desenrola em etapas, como um dominó caindo. Tudo começa com o gatilho, alguma coisa que quebra aquela narrativa de otimismo. Isso leva a uma venda inicial das ações mais visadas. A partir daí, o risco se espalha, o dinheiro some, forçando mais gente a vender. E quando as autoridades tentam intervir, elas descobrem que suas ferramentas são limitadas. É um ciclo que pode se retroalimentar muito, muito rápido. Então, na prática, em que a gente deveria ficar de olho? Presta atenção nessa lista. Nenhum desses sinais, isoladamente, significa uma crise. Mas a combinação de vários deles acontecendo ao mesmo tempo, aí sim, é o verdadeiro sinal de alerta de que a pressão no sistema está chegando num ponto crítico. E a gente termina com essa reflexão. A inovação tecnológica é poderosa, ela transforma o mundo, mas a estabilidade dela depende totalmente da solidez do sistema financeiro que a financia. Se esse sistema carrega as mesmas vulnerabilidades de crises anteriores, alavancagem escondida, falta de transparência e concentração de risco, então a promessa do futuro pode estar construída numa base bem mais frágil do que a gente imagina.